Hoje, finalmente, vamos resumir as histórias de Bunny Cow. No caso, no vídeo de hoje, a gente só vai resumir a primeira história, que é Bunny Cow. Então, sem muita relação, vamos pro vídeo. Vamos começar com Bunny Cow, que traduzindo seria chamando o coelho, ou chamado do coelho. O protagonista dessa história é um cara chamado Bob, e ele é pai de família. Na época que ele estava na escola, né, em quesitos assim de faculdade, esse tipo de coisa, ele conhece uma moça chamada de Wanda. O Bob, ele era jogador de futebol americano, enquanto a Wanda era uma líder de torcida. Os dois acabam tendo um lance e acabam se casando no futuro. E eles acabam tendo 3 filhos: Aaron, Tyler e Cindy. Cindy é a mais nova, é a menorzinha ali, enquanto os outros 2 eram mais velhos. Agora vamos pular um pouco, né? Vamos para os tempos atuais. O Bob estava numa situação um pouco complicada no ponto de vista dele, que era basicamente se questionar sobre a vida. Porque ele não estava muito satisfeito com o emprego dele, não estava insatisfeito com a aparência dele porque ele tinha engordado. No ponto de vista dele, a vida dele estava muito ruim e ele queria melhorar isso de alguma maneira. E também, né, tinha os filhos dele para encher ele a paciência até esgotar. Chamando ele para fazer tal coisa, chamando ele para fazer outro tipo de coisa, chamando ele basicamente toda hora. Avançando um pouco mais pro rumo da história, a Wanda, ela tem uma ideia de passar as férias dela com todo mundo, com a família. O Bob, entretanto, ele não queria ir para esse negócio porque ele não queria passar tanto tempo assim com a família. Ele só queria ter um tempo para ele para poder descansar. Ele queria um local ali um pouco mais calmo para ele poder pescar e aproveitar um tempo só para ele. Mas ele tinha que ir, já que ele fazia parte daquela família e também não podia deixar apenas uma pessoa cuidar de 3 filhos, principalmente da menorzinha. Então ele foi ali no carro dele, ligou o carro, chamou a família para ir e eles foram. Enquanto todo mundo estava cantando músicas alegres de viagem, que você pode ver em filmes e etc., o Bob estava muito bravo e um pouco confuso com aquilo. E eles chegam, né, no local que, pelo que eu lembro do nome, se chama Etênia. Lá era basicamente uma espécie de acampamento, vamos dizer assim. E lá tinha várias atividades para você passar ali o tempo e tal, e essas coisas. A Wanda, ela entrega alguns papéis pro Bob para meio que fazer a inscrição nessas atividades. E uma observação, no campo, tipo, nesse tal acampamento, vou falar assim, tinha 112 atividades. E a Wanda, ela escolheu 72. Então o Bob, ele vai lá na fila de inscrição pra, né, esperar a vez dele para ele poder se inscrever nessas atividades. E daí ele nota que a cabana que eles tinham que ficar era uma bem distante das outras. E ele lembra que tinha que carregar toda a bagagem dos filhos e da esposa dele. Ou seja, mais um motivo para ele reclamar da vida dele. E quando chega na vez dele, ele mostra as atividades para a recepcionista e ela pergunta algo no tanto quanto interessante. Ela diz: "Ei, você, por que você não assina o Bunny Cow?" O Bob fica meio confuso e responde: "Bunny Cow? O que é Bunny Cow?" A recepcionista, ela fala que o coelho que estava ali do lado dela era o Ralph. Era basicamente um cara vestido com uma fantasia de coelho. Não, relaxa, não tem um paradeiro muito grande com o William. Não tem nada a ver com ele, é outro coelho. Era basicamente um cara que ele se fantasia de coelho e vai na casa das pessoas assustar elas. Basicamente o Bunny Cow funciona dessa maneira. Aquele funcionário que está usando aquela roupa de coelho, às 5 da manhã por ali, ele invade a casa das pessoas, no caso das cabanas, e começa a tocar os pratos que ele segura para fazer todo mundo acordar. O Bob, ele vê aquilo e concorda, porque como ele quer ter um pouco de descanso, ele decide meio que se vingar da família dele. Ele quer pegar uma
peça, uma brincadeira com a família dele para parar de encher o saco dele. Então, ele não querendo fazer isso, acaba passando o dia inteiro com a família dele, fazendo as 72 atividades. Anoitece e depois de todo esse dia longo aí, cheio de atividades e tal, o Bob realmente acha que vai ser o único momento que ele vai poder descansar, já que a família dele também estava totalmente cansada. Menos a filha dele, que estava pulando na cama e se divertindo pra caramba. Daí o Bob e a Wanda começam a contar uma história pra ela dormir e pra todo mundo ficar descansando. O Bob, quando ele tá tentando dormir, ele começa a lembrar da infância dele, dos melhores momentos da vida dele, e ele acaba esquecendo de tudo que ele fez com a família dele, esquece de toda a raiva que ele tinha e acha que a vida dele pode ser melhor. O Bob, ele acorda no meio da noite e lembra que ele assinou o Bunnycall. E se vocês não lembram, no meio da madrugada aquele coelho vai entrar na casa dele e vai tocar um prato super alto para eles acordarem. Então o Bob começa a ficar meio paranoico, ele começa a pensar muita coisa e que ele provavelmente, né, o coelho pode acabar traumatizando a filhinha dele, a Cindy. O Bob, ele fica super pensativo, ele não conseguia dormir direito porque ele ficava pensando no que o Bunnycall poderia fazer, o barulho dele podia ser alto, ele poderia pegar uma peça, ele começa a pensar muito e ele não consegue dormir. Outra coisa que eu queria constatar pra vocês é que até mesmo no livro o Bob dá pra entender que ele sofre de estresse. Então qualquer coisa a cabeça dele já tá tipo a milhão, entende? Daí o Bob ele pensa e toma uma decisão. Ele pensa que ele vai sair lá fora de noite para procurar o tal funcionário que tá vestido aquela fantasia para pedir para ele parar. Quando ele tava andando por aí, ele acaba encontrando uma outra pessoa, um cara chamado de Philip. Eles começam a conversar falando que foi uma péssima escolha deles ter contratado ali o Bunnycall, né, assinado ali aquela atividade, porque provavelmente isso ia deixar a galera com muito sono depois. Depois de conversar algumas coisas sobre o tal Bunnycall, o Philip acaba indo embora. Mas o Bob ainda continua determinado para encontrar o Bunnycall e ele meio que vai até aquele negócio, aquela sede lá, para meio que ver se tinha alguém ali, algum segurança, alguma coisa, para tentar impedir aquilo. Mas ele acaba fracassando porque lá não tinha ninguém, porque estava tudo fechado, os funcionários já tinham saído e ele não conseguia encontrar ninguém para pedir ajuda. Só que aí o Bob começa a ouvir alguns barulhos estranhos de pratos, né, aquele instrumento lá, batendo assim com muita força. E ele acaba pensando que aquilo ali é o Bunnycall, e realmente era. Então ele vai correndo, né, corre com bastante velocidade até a casa dele e se tranca lá dentro. Então, quando chega o momento, às 5h25 da manhã, alguém começa a tocar na porta. Quando o Bob abre, ele dá de cara com o Bunnycall. O Bob, ele olha para aquele coelho, que no entanto ele é bem assustador. E ele fala: "Ô Ralph, eu sei, né, que você deveria estar aqui assustando, divertindo a galera e tal, mas hoje a gente não tá muito bem e tal." Ele inventa alguma desculpa para poder cancelar o Bunnycall. O Ralph, ele começa a abrir a porta, né? O coelho, ele começa a abrir a porta, assim, a forçar a porta para ele poder entrar. Só que o Bob, ele tem a brilhante ideia de fechar a porta na mão do coelho, já que ele tava forçando ali para poder entrar. Então ele faz isso e percebe que a mão do coelho tava lá imprensada entre a porta e as frestas, né? A mão dele acaba saindo um pouco de sangue. Só que daí ele olha no relógio e viu que eram 5h36 da manhã. E ele pensa: cara, esse coelho não vai poder ficar aqui pra sempre, ele tem que ir para as outras cabanas, porque não é possível. Então o Bob escuta mais alguns barulhos e percebe que o Ralph estava entrando pela janela. Então ele pega uma raquete e começa a tirar ele dali, tentar empurrar ele, cutucar ele para ele poder sair.
E lembrando que ele tinha que fazer isso falando super baixo e fazendo coisas totalmente no momento silencioso, já que a família dele estava dormindo. E se a família dele acordasse, né? Se a família dele acordasse, eles iam ficar super assustados, porque tem um bicho, um cara fantasiado de coelho na casa deles. Enquanto ele tá lá cutucando o coelho para ele sair, falando super baixo, ele nota que a mão do coelho tá sangrando. E ele fica meio confuso e em dúvida. Ele fica pensando: tá, eu não quero esse negócio, já disse pra ele que eu não quero esse negócio, a mão do cara tá sangrando, e por que que ele ainda tá aqui? Por que que ele só não vai embora? E vocês se perguntam, como é que a esposa e os filhos dele não acordaram com essa confusão? Simples, eu explico. No livro fala que a Wanda, ela ronca muito e ela tem um sono bem pesado. E os filhos acabaram puxando isso dela. Mas para Wanda conseguir dormir melhor, ela pega algumas almofadinhas para ouvidos e uma touca nos olhos. Por isso que ela dorme igual pedra. E o livro também, ele fica nessa, do coelho tentando entrar na casa, na cabana, né, do Bob, e o Bob impedindo isso, porque ele não quer o Banical. Só que o Bob percebe que o dia estava quase amanhecendo e que logo a esposa dele e os filhos dele iriam acordar. Mas o coelho ainda não tinha desistido. Então o Bob começa a escutar alguns barulhos embaixo da casa. Era o coelho se rastejando por ali e ele tenta abrir um alçapão. Só que daí Bob vê isso e coloca um armário, uma mesa, alguma coisa ali em cima muito pesada para o coelho não conseguir abrir. Enquanto essa treta toda estava acontecendo, Bob percebe que tinha uma janela no segundo andar da cabana que estava aberta. E no segundo andar estavam os dois filhos mais velhos dele. Então ele vai lá correndo para fechar essa janela. Mas quando ele chega mais ou menos ali perto da janela, ele consegue ouvir o barulho do coelho escalando as paredes para chegar ali naquela janela. E quando ele finalmente chega, o coelho já estava lá. Mas aí, com o dia totalmente amanhecido, o coelho desiste e ele vai embora. E daí todo mundo acorda, né? O Banical já foi embora, né? O Ralph foi embora. E todo mundo acorda feliz. E o Bob percebe que seria melhor ele tratar a família dele melhor e tal, para ele não cometer esse tipo de erro e fazer porcaria ali por conta do estresse que ele tá sofrendo com a família dele. Mas daí eles começam, né? Tomar café da manhã e tal. Mas daí eles vão lá para uma espécie de refeitório que tem lá nesse tal acampamento, vamos dizer assim, nesse campo. E uma recepcionista, né, que tava lá, que perguntou sobre o Banical pro Bob no início da história, aparece e pede desculpa pra galera que assinou o Banical. Ela pede desculpa porque o funcionário que deveria estar usando a fantasia do Ralph não tava ali. Ele tinha chegado, ele não tinha tempo para chegar ali no horário e então ele acabou meio que tendo que faltar ao trabalho, ou seja, não ia ter Banical na noite passada. Então Bob, escutando tudo isso, ele fica confuso e fala: pera, se ele não veio, se o cara que era pra estar aqui, né, do Banical não veio, então quem que era aquele coelho que invadiu a minha cabana ontem? E é assim que acaba a história de Banical. Na minha humilde opinião, essa é uma das histórias mais macabras da Fazbear Fright, porque ela não tem explicação alguma nesse final. Ele fica totalmente em aberto e é muito bom. Então é isso, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.